nós vamos dizer hoje. E, irmãos, guarde isso. Coloque isso para funcionar na sua vida. Dê a atenção necessária para que a palavra de Deus consiga agir, operar através de você. Para que você seja a expressão dessas palavras. Esses dias eu estou ensinando sobre como administrar sua mente na nossa célula. Tem sido maravilhoso, porque já há algum tempo que eu vinha estudando sobre isso e também há alguns meses já que eu não tocava nesse assunto, estava empenhado em estudar nas outras coisas que Deus trazia. Mas ao tocar nesse assunto de novo e ao trazer isso para os irmãos, meu coração novamente se acende. Ele é apontado e direcionado para essa lei espiritual ou para esse princípio que Deus nos deu, que é extremamente importante para que aquilo que Deus prometeu ou que Deus nos deu através de Cristo seja trazido à realidade. Josué, capítulo 1, versículo de número 8, o texto diz: mantenha esse livro da lei sempre em seus lábios. Medite, veja a palavra meditação, nele dia e noite, para que você tenha o cuidado de fazer tudo o que nele está escrito. Então você prosperará e terá sucesso em tudo que fizer. Então, veja isso. Não se aparte da tua boca. Em outras palavras, fale a palavra de Deus. Algumas pessoas falam a palavra, elas repetem as confissões de prosperidade, elas fazem as confissões de saúde e ainda assim não tem resultados. Já pensou você falar aquilo que Deus disse que você deveria falar e você não ter resultados? Isso é totalmente possível, pastor. Isso é possível? Sim, isso é possível. Se você não entender o porquê de falar, é provável que sua mente fique infrutífera e não produza os resultados necessários. Já pensou? Você falar, Senhor, obrigado porque eu sou próspero, e a prosperidade nunca chegar? Senhor, obrigado porque eu sou saudável, e você continua doente há anos e essa doença não vai embora? Senhor, obrigado porque o teu poder está operando em mim e você nunca desfrutar desse poder. Obrigado, Senhor, porque os olhos do meu espírito estão abertos e tudo que você consegue ver são as limitações e dificuldades da vida. Infelizmente, muitas das vezes tem pessoas entre nós ouvindo as mesmas coisas, mas incapazes de produzir resultados, porque tudo que elas conseguem fazer é falar. Qual seria o objetivo de falar a palavra de Deus? Qual o motivo ou porquê eu devo falar? As palavras fornecem o material correto para que eu tenha os pensamentos corretos, para que a minha imaginação capture as realidades da palavra de Deus e eu possa me ver nisso, eu possa andar nisso, mesmo antes do meu corpo físico dar um passo sequer. Então, antes de andar em direção ao que você deseja, você precisa ter andado no reino da sua mente. As palavras, inicialmente, fornecem a imagem correta. É o material para que a minha mente processe e produza a minha imaginação. Então, quando eu digo, eu sou próspero, qual o objetivo? É que você se veja próspero. Você precisa se ver na sua mente próspero, fazendo o que você deseja fazer, comprando o que você quiser comprar, financiando os projetos de Deus. Então, se você fala e sua mente fica infrutífera, você não permite que essas palavras estimulem sua imaginação para que você veja antes de ter, você não terá os resultados. Então, você pode passar uma vida inteira desejando a prosperidade e nunca tocá-la. A vida inteira, citando Isaías 53, que ele levou sobre o seu corpo os nossos pecados, que sobre suas pisaduras nós somos curados, mas a doença continua lá. Porque você não entendeu que o objetivo da fala inicialmente é produzir a imaginação. Sua imaginação deve estar funcionando com base na palavra de Deus.
Seus pensamentos devem ser formados pela palavra de Deus. Caso contrário, você não poderá ter os resultados disso. Caso contrário, isso não produzirá. A palavra de Deus não poderá conceber. Essa palavra meditar significa algumas coisas. Significa murmurar, falar baixinho. Significa pensar. Significa imaginar. Significa rugir, gritar. Tudo isso são fases da confissão. E essa palavra também significa conceber. Ou seja, dar à luz, trazer à existência. O objetivo final da meditação é a concepção. É trazer à existência aquilo que você consegue ver com os olhos da sua mente. Então você captura essas realidades. Quando sua mente anda na direção contrária ou na direção errada, você usa suas palavras para que sua mente foque no material correto e produza de forma correta as imagens da palavra de Deus. Caso contrário, você nunca poderá desfrutar disso. Você vai dizer, mas eu estou confessando, todo dia eu faço confissão de saúde, todo dia eu faço confissão de prosperidade, eu leio minha Bíblia, eu cito a Bíblia. Mas o porquê de fazer isso? Se você não entende que esse é apenas o primeiro passo, é receber as informações, para que a sua mente processe essas informações e produzam as imagens corretas. Para que essas imagens substituam as imagens erradas. E a partir daí, sua mente comece a funcionar de forma correta e precisa. Tem alguém comigo? Tem alguém entendendo isso hoje? Isso é ouro. Amém. 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 Glória a É o Deus. ouro da palavra. Amém. Infelizmente, que pena que eu não tive contato com essas coisas antes. Ainda assim, nunca é tarde demais. Nunca é tarde demais, não importa a sua idade. Se você conseguir colocar sua mente na palavra de Deus, sua mente produzirá os resultados. Lembra? Ela é a porta de entrada para o seu coração. Então, primeiro, o falar deve estar associado ao meditar, porque o objetivo do falar as palavras da lei é produzir as imagens mentais. Se você se sente fraco, você deve falar a palavra, pensar na palavra e se ver forte na sua mente. Aquele desafio que você não consegue vencer, você deve se ver rompendo isso, quebrando isso, esmagando isso. Permita que a sua mente funcione ao seu favor. Porque de uma forma ou de outra ela irá funcionar. Ou ao seu favor ou contra você. Sua mente não seleciona o que você ouve, o que você vê e o que você escuta. Ela é neutra. Ela apenas processa as informações e produz de acordo com as sementes que ela recebeu. Sempre. Se você coloca os seus olhos diante de coisas impuras, sua mente irá causar problemas a você. Se você coloca os seus olhos e ouve as pessoas erradas, você terá prejuízo nisso. Por quê? Sua mente irá produzir com base nas informações que ela processa. E qual o objetivo final? O que acontece através da meditação? Qual é a última etapa disso? Concepção. Se você escuta palavras de dor, medo, desânimo, sua mente irá produzir medo, desânimo, incredulidade. Então você precisa aprender a produzir os materiais corretos. É por isso que ele diz, não se aparte da sua boca o livro dessa lei. Veja isso, Deus está se antecipando ao reino dos pensamentos. Deus não está dizendo, quando você pensar errado, substitua esse pensamento pelo pensamento certo. Quebre esse pensamento com o outro. Não, Deus está antecipando e ensinando um segredo com o outro. Porque a fala dá direção à sua mente. A fala é quem diz o que você vai pensar. Se sua mente está tomando o caminho errado, andando na direção errada, traga de volta. Como você faz isso? Use suas palavras. Então, forneça o material correto à sua mente. Deus havia dito do versículo 6 até o 7, dizendo, seja forte e corajoso, tenha bom ânimo, não temas, não tenha medo, não te espante, o tempo todo.
E é muito fácil dizer isso às pessoas. É muito fácil dizer, não tema, não tenha medo, não se espante, Deus é com você, ninguém se susterá diante de ti. A questão é que sempre que Deus diz o que devemos fazer, Ele nos ensina como fazer. Eu sempre tive muita facilidade de dizer isso para as pessoas, mas eu era incapaz de ensinar a elas como produzir a força. Como que eu posso ser corajoso? Como que eu consigo isso? Já pensou nisso? Uma coisa é dizer, anda em santidade. Outra coisa é ensinar como andar em santidade. Então, sempre que Deus nos dá uma ordem ou nos diz o que fazer, Ele nos ensina como fazer. Então, o ser forte e o ser corajoso é o produto e o resultado final da meditação. Você não pode ser corajoso pensando na coisa errada. Você não pode ser forte pensando em fraqueza. Então, de novo, ele diz, não se aparte da sua boca. Diga, a fala. Repita comigo, diga, a fala. A fala. Produz a força. Produz a fala. Produz a força. A fala produz a força. A fala produz a coragem. A fala produz a prosperidade. Vejam de novo o texto. Não se afaste da tua boca o livro dessa lei, antes medita nela dia e noite, para que tenha cuidado de fazer conforme tudo quanto nela está escrito. E então farás prosperar. Veja, prosperar. Depois, ter sucesso em tudo que fizer. Não sucesso em algumas coisas, sucesso em tudo. Aleluia. Então, quando alguém fala que falar a palavra produz essas coisas, você deve ter em mente todo o mecanismo. Perceba que a fala está totalmente ligada à meditação. Então não é só falar. Inicialmente a fala produz as imagens para que eu veja de forma correta, elimine os pensamentos errados, a minha imaginação funcione com isso, e agora à medida que eu tenho essa imagem, ela é criada, fortalecida, e ela agora entra no meu espírito, a minha fala não está mais criando imagens. A minha fala está trazendo a existência. As palavras que um dia foram sementes, agora são decretos de vida, encantamentos com base na palavra de Deus, trazidos à realidade através de uma boca que plantou a semente, uma imaginação que regou essa semente, que plantou essa semente, que concebeu essa semente. Agora a minha fala me dá direito a ter os frutos daquilo que eu plantei. Muito claro? Amém. Agora eu vou mostrar que isso vai funcionar ao seu favor ou contra você. Você deve lembrar que Deus está falando a Josué, o sucessor de Moisés. Josué recebe a responsabilidade agora de tomar a posição de líder de Israel. Durante toda a sua vida ele foi treinado por Moisés, treinado pelo homem de Deus. E agora chegou a hora de assumir a posição de liderança, de conduzir o povo em direção à terra prometida. Então a responsabilidade que estava sobre os ombros de Josué era pesada. Agora, perceba que em todo esse discurso em que Deus ensina, instrui a Josué como fazer, os gigantes não são citados. O rio que deveria se abrir, assim como o Mar Vermelho se abriu, para que o povo passasse, assim conseguisse chegar à terra prometida, não é citado. O tamanho do exército ou o seu número não são citados. A única coisa que Deus exige é que a mente de Josué esteja fixa na palavra de Deus. É que Josué veja através da palavra. Em outras palavras, os problemas que ele enfrentaria ao caminho, os gigantes que eles deveriam derrotar, as muralhas que deveriam cair, o rio que deveria ser aberto, nada disso era um fator.
Pense nisso. Nada disso era um fator que poderia impedir nada disso. O único fator, o único e decisivo para que o povo herde aquilo que Deus nos deu, para que eles tomem posse daquilo que os pertence, é falar a palavra e meditar na palavra. Em outras palavras, fornecer à sua mente o material correto. Essa é a única condição. Não perca tempo olhando para os desafios da vida. Não perca tempo pensando como que sua célula, que só tem você e uma outra pessoa, se tornarão em uma célula gigante. Como você alcançará a sua cidade, como uma igreja irá se iniciar. Não perca tempo pensando nisso. Seu único pensamento deve ser a palavra de Deus. Jesus disse: eu sou a videira, vocês são os ramos. Aquele que está em mim dá muito fruto. É aí que deve estar a sua mente. Você deve pensar: Senhor, obrigado, porque o Senhor me projetou para esse tempo. Os frutos saem de mim, almas são geradas através de mim. Obrigado, Senhor, porque o Senhor me fez um pai para muitos em um poderoso nome de Jesus. Eu sou mãe de muitos em um poderoso nome de Jesus. Ao mesmo tempo que você tem 2 pessoas em sua célula. Se seus olhos estiverem nas 2 pessoas, você terá problema. A certeza e a convicção que eu tenho de que eu irei crescer e se multiplicar ao ponto de que o mundo inteiro conhecerá o que nós estamos fazendo aqui no Brasil se dá pela minha confiança no que Deus disse. Não pelo que eu vejo. O que eu vejo pode me limitar. O que me dizem pode me limitar. Mas se eu tirar a minha mente disso e dizer não para essas coisas e permanecer pensando na palavra de Deus, prosperidade, sucesso em tudo que eu fizer. Essa é a palavra de Deus. E ela nunca falhou. Nunca falhou. Então veja, essa promessa de que o povo herdaria a terra prometida foi feita aos patriarcas. Abraão, Isaac, Jacó. Você pode ver isso em Gênesis capítulo 13, versículo 15. Gênesis 13, 15. O texto diz: toda essa terra que vês, eu a te darei a ti e a tua descendência para sempre. Deus prometeu isso a Abraão, Isaac, Jacó e a sua descendência. A geração que foi tirada do Egito são filhos da promessa, filhos de Abraão, que tinham direito a desfrutar da terra que havia sido prometida a seus pais. Ainda assim, eles não entraram. Ainda assim, todos, com exceção de Josué e Caleb, morreram no deserto. Não porque Deus queria que eles morressem, mas porque não conseguiram fornecer às suas mentes os materiais corretos. Não conseguiram aplicar a instrução que o homem de Deus, Moisés, deu a ele várias vezes. Vejam para os milagres, olhem para os milagres, vejam o que Deus fez no Egito. Veja, Deus mandou pão no céu, veja, a água brotou da rocha. Eles não conseguiam colocar suas mentes nisso. Suas mentes estavam na limitação, na incapacidade. E isso produziu incredulidade e eles não puderam entrar. Veja, eles não puderam entrar, não porque os gigantes os destruíram, não porque as muralhas foram usadas como defesa e os arqueiros de cima das muralhas os mataram. Eles não conseguiram entrar porque não conseguiram crer. Já pensou nisso? Não, pensem nisso. Deus disse: a terra é de vocês, eu a dei a vocês. E ainda assim, todos morrerem sem conseguirem desfrutar daquilo que Deus disse. Deus disse. E ainda assim, eles não tiveram resultado. Percebe que isso não tem a ver simplesmente com Deus dizer? Não tem simplesmente a ver com Deus querer? Porque lê a história, Deus amava esse povo. É o povo que Deus escolheu essa nação, ungiu essa nação, amou essa nação. Tudo que eles conseguiam pensar era medo. No final, eles
tiveram o que Deus disse que teriam. Eles tiveram o que conseguiram conceber através da meditação. Pense nisso. Eles não tiveram o que Deus disse. Tiveram o que conceberam com suas mentes. Tiveram o que suas mentes conseguiram alcançar. Tiveram aquilo que suas mentes se mantiveram focadas. Deus tentou por várias vezes mudar a direção de suas mentes, mas eles não. E o resultado, morreram. Veja, Deuteronômio capítulo 1, versículo 27. Veja isso. Olha isso. Murmurai nas nossas tendas. O povo está murmurando. E disseste, o Senhor nos aborrece. Por isso nos tirou da terra do Egito, para nos entregar na mão dos amoreus e destruí-los. Percebe? É isso que está na mente do povo. Agora, por que isso está na mente do povo? Por que eles pensam assim? Versículo 28. Veja que eles estão dizendo, para onde nós subiremos? Nossos irmãos fizeram com que se derretesse o nosso coração, dizendo, maior e mais alto é este povo do que nós. As cidades são grandes e fortificadas até os céus. Também vimos ali os filhos de Anak. Perceba que eles estão falando medo, estão cheios de temor, porque disseram a eles. Porque os seus irmãos disseram. Eles receberam a informação. E a informação era, veja, eles são maiores do que nós. O povo alto é esse povo do que nós. As cidades são grandes e fortificadas até os céus. E também vimos ali os filhos de Anak. Eles disseram informações. O que as informações fazem? Lembra? Por que você fala a palavra de Deus? Para que você tenha as imagens. Então, quando eles falaram para eles dos gigantes, de quão numerosos eram os inimigos, de quão alto eram os muros, essas palavras produziram as imagens erradas na sua mente. E agora, em vez de ter a força, esforça-te, tende bom ânimo. Em vez de não temer, o resultado é... Veja, nossos corações se derreterão de medo. Por quê? Porque a sua mente está processando as informações erradas. Em vez de pensar no que Deus fez, na grandeza de Deus, Deus que se escolheu, eles estão dizendo, murmurai nas vossas tendas, diz o Senhor. O Senhor nos aborrece, por isso nos tirou da terra do Egito, para nos entregar na mão dos amoreus e destruí-los. Eles acham que Deus, irmão, percebe quando isso é doloroso no coração. Às vezes eu leio essas coisas e eu choro, porque eu consigo ver a dor do meu Deus. Porque Deus disse a Moisés, quando foi tirar o povo, ele disse, vou tirar eles para fazer eles entrar. Vai e busca eles para que eles me adoram. Deus sempre expressou o desejo, sempre disse o porquê estava tirando o seu povo daquela condição. Mas vejam o que eles estão dizendo que Deus pensa. Vejam, eles estão dizendo, Deus nos aborrece. Por quê? Estão ouvindo as informações erradas. Eu lembro de Jesus olhando para aqueles religiosos dizendo, ó Jerusalém, Jerusalém, mata os seus profetas. Quantas vezes, como uma galinha traz seus pintinhos, protege embaixo das asas, eu tentei proteger vocês. Deus estava guardando esse povo, protegendo esse povo, amando esse povo. E eles estavam dizendo, o Senhor nos aborrece. O Senhor quer nos destruir. Já pensou nisso? Tudo isso porque eles deixaram que outras pessoas dissessem a eles. Quando você permite que as pessoas transfiram a mentalidade de dor, de fraqueza e de incapacidade, elas te contaminarão.
Perceba, foram os próprios irmãos que disseram. Pessoas próximas, o próprio povo, a própria família, às vezes o próprio pai, o próprio marido, dizendo que você não pode, que você não consegue, que não irá funcionar. Cale a voz deles. Você não precisa ser mais educado e dizer, não fale isso é mentira, não. Mas fale a palavra, ainda que baixinho. Não deixe que sua mente processe essas coisas. Não permita cometer o mesmo erro que esse povo cometeu. Eles permitiram que outros dissessem a eles. Entendeu agora a preocupação de Deus de dizer, não te aparte da sua boca, em outras palavras, não pare de falar, para quê? Para que você não tenha tempo de ouvir as coisas erradas. Quando você está falando a palavra, pensando a palavra, você não tem tempo de ouvir as coisas erradas. Sua mente estará trabalhando com o material do céu. Sua mente estará trabalhando com a palavra de Deus. Sua mente estará ocupada produzindo milagres. Sua mente estará ocupada produzindo prosperidade. Sua mente estará ocupada produzindo a saúde. Amém. Não permita que digam a você. Amém, Jesus. As únicas pessoas que você deve ouvir são aquelas que lhe transmitem a palavra de Deus com precisão. Amém. Você deve me ouvir. Você deve me ouvir. Porque o que está saindo da minha boca são os planos de Deus para você. Aleluia. O que está saindo da minha boca é a vontade de Deus para você. Então você deve me ouvir. Pare de ouvir outros pregadores. Irmãos, eu nunca fui de dizer isso, mas eu tenho visto o prejuízo que isso causa. Pare de ouvir outros pregadores. Pare de colocar sua mente naquelas pessoas que estão provocando dúvida. Amém. Eles pregam e dizem assim, se fosse a vontade de Deus curar, não tinha ninguém doente. Tem ansiedade e depressão, é normal. Tem gente pregando, ensinando isso. E quando você assiste essas pessoas, e você coloca o seu coração nessas pessoas, você vai ter problemas. Eu ainda sou humano. Eu ainda tenho fraqueza. Eu ainda... Enquanto você escutar essas pessoas, você estará impedido de viver a vida que Deus projetou para você. Nosso homem de Deus se desenvolveu, irmãos. Você pode ver o que esse ministério produz, o que essa igreja produz. Então pare de ouvir outros. Aleluia. Pare de ouvir outros. Nós temos milhares de mensagens do nosso homem de Deus na internet. Não construa hoje e permita que outro destrua amanhã. A razão pela qual muitos de vocês não avançaram e ainda não existe uma igreja aí na sua cidade, pessoas não estão sendo curadas através de você, e você não está prosperando para aquilo que Deus te chamou, é porque você está ouvindo outros que estão te dando as informações erradas e causando curto-circuito na sua mente. Glória a Deus. Você está cheio de vontade, cheio de desejo de fazer. Ouviu o pastor pregar hoje, seu coração está incendiado, e agora você vai para um culto em outro lugar, e alguém disse, você tem que ter calma. Não é assim. Se você agir assim, você vai cair. Se você agir assim, as coisas podem acontecer. Fulano agiu assim, veja onde ele está. E agora todo aquele fogo que foi acendido durante aquela ministração, todo o poder que foi transferido a você através das palavras ministradas pelo Espírito Santo, paralisaram-nos. Talvez seja preciso esperar mais um pouco. Talvez eu não tenha aprendido o suficiente. Talvez eu não tenha capturado a visão do ministério. E o que acontece? Pessoas continuam morrendo. Suicídios continuam acontecendo perto de você. As pessoas estão doentes e achando que vão morrer com isso e acabam morrendo. Porque não apareceu ninguém com ousadia suficiente para dizer a palavra de Deus. Sem se preocupar com os resultados, irmãos. Quando eu falo a palavra de Deus, eu não estou preocupado com os resultados disso.
porque os resultados são garantidos por aquele que nos deu a palavra. Entende? Quando eu coloco a mão sobre as pessoas e digo seja curado em nome de Jesus, eu não preciso ficar pensando, será que funcionou? Será que não funcionou? Será que os resultados estarão lá? Não, Deus te disse, porão a mão sobre os enfermos, se encarregará de realizar aquilo que disse. Aleluia. Só preciso que minha mente esteja funcionando com essa palavra. Produzindo poder nessa palavra. Então veja, eles pensavam porque disseram. Ou seja, quando eu não me ocupo falando para mim mesmo, não é dizendo aos outros. Não saia da sua boca, não saia da boca dos outros. A prova disso é que em meio a uma geração que foi condenada, 2 que conseguiram aplicar os princípios não pereceram. Não pereceram. Ah, porque Josué era especial, Caleb era especial. Não. A chave está na meditação. E na meditação no material correto, por quê? Sabendo você ou não, você nunca, desde o dia que nasceu, ou pelo menos que se desenvolveu ao ponto de começar a processar informações, deixou de meditar. Nunca. Não existe um único ser humano que não medite. A questão é que isso aconteceu de forma automática, com as informações erradas que você recebeu durante a vida. A necessidade de renovar a mente se dá porque nós temos uma mente não renovada. Ou seja, a nossa forma de pensar até o dia que conhecemos a Jesus estava errada. Então agora precisa necessariamente haver substituição. Aleluia. A Bíblia fala de uma mentalidade espiritual e uma mentalidade carnal. Mente espiritual e mente carnal. Ambas são a mesma mente. Qual a diferença, pastor? Elas estão processando materiais diferentes. O que faz de uma mente espiritual é pensar na palavra de Deus, processar a palavra de Deus e conceber a palavra de Deus. Essa mesma mente pode se tornar carnal a partir do momento que ela ouvir as coisas dos sentidos. E não se trata de ter uma mente, agora ter uma outra mente. É a mesma, mas operando com materiais diferentes. Por favor, não negligencie isso. Fale a palavra com o objetivo de pensar a palavra, imaginar a palavra e conceber a palavra. Não diga não funcionou. Não diga não está dando certo. Esse é o processo de Deus. Essa é a palavra de Deus. Eu entendo como o medo é produzido, assim como entendo como a fé é produzida. Simples assim. Olhar para a circunstância gera incredulidade. O povo permitiu que as circunstâncias estiveram na sua mente. Incredulidade foi gerada, o resultado não tiveram o que Deus disse que teriam. Pedro afundou também. Não, Deus falou comigo que o meu nome vai ser conhecido por essa nação. Ok, isso é maravilhoso de ouvir. Deus irá cumprir isso. Mas você sabendo ou não, existe uma condição. Se você diz, eu não sei falar, você vai ter um problema. Mas eu não sou pregador, você vai ter um problema. Mas eu não sou pastor, você vai ter um problema. Aprenda a conceber o que Deus diz. Quando Deus disser que você será a resposta dele para muitas pessoas, você fala para si mesmo, fecha seus olhos e se vê pregando para muitos. Quando Deus disser que fará obras através de você e que pessoas serão curadas através de você, você fala a palavra e permita que a sua imaginação funcione, se veja curando as pessoas, se veja levantando os paralíticos das cadeiras, se veja abrindo os olhos dos cegos, se veja vendo os surdos ouvirem a palavra de Deus. Agora você está cooperando com Deus. Sem a fé, que é o resultado e o produto da imaginação, ou da fala, ou da meditação, como você queira, você não verá aquilo que Deus disse.
Deus fala, espírito humano concebe. O espírito do homem é o portal pelo qual todas as coisas são trazidas à realidade. Como você traz as coisas do seu espírito para fora? Palavras. Você deve estar pronto para colaborar com. É uma parceria. Existe responsabilidade nisso. Durante muito tempo, irmão, desde muito cedo que eu recebo palavra, Deus vai fazer isso, Deus vai fazer aquilo, você vai ali, você vai fazer assim, e você vai ser muito conhecido, isso. E eu fiquei frustrado durante muito tempo, porque por mais que eu fosse muito conhecido no meu bairro, não era conhecido por mais ninguém, não entendia por quê. Porque me ensinaram que se Deus disse, você terá o que ele disse. Sim, você terá. Mas existe uma responsabilidade. Manter a sua palavra na sua boca, para que você mantenha os pensamentos, para que seus pensamentos produzam e estimulem sua imaginação, para que a sua imaginação entre no seu espírito e o seu espírito conceba através das suas palavras. Então, ter coragem, ser forte, depende do que você fala, depende do que você pensa, depende do que você imagina. Você não concebe simplesmente o que você quer conceber. Deus disse que vai me abençoar, eu vou trocar de carro, fazer isso, ok? Não simplesmente espere. Fale a palavra, se veja andando no seu carro novo. O meu negócio precisa crescer. Veja o seu negócio crescendo. Não fique nesse mês, o negócio é fraco. Nesse mês, o negócio não funciona. Esse mês é difícil. O comércio é complicado. Não! Enquanto os outros chegam, mulher está fraca, eu também trabalho com isso. Nesse mês é difícil. Você paralise. Não permita que os outros lhe digam. Diga você mesmo a você. O quê? Eu cresço, nada pode parar o meu progresso. Eu continuo me desenvolvendo. Querido Espírito de Deus, enquanto os outros sofrem, eu me alegro porque o teu poder está operando em mim. Assim como Isaac plantou 1 e colheu 100, eu colho de forma abundante com o poderoso nome. Glória a Deus. Aleluia. Essas coisas que produzirão os resultados certos. A sua mente não seleciona, lembre, sua mente processa. Você não é sua mente, você não é seus pensamentos, você é um espírito. Observe seus pensamentos, fale a palavra de Deus, substitua esses pensamentos, imagine com base nesses pensamentos e conceba isso. E veja a palavra de Deus funcionando. Eu já consigo ver, irmãos, a palavra de Deus funcionando de forma tão abundante, ainda que muitas coisas do lado de fora precisam mudar. A minha mente já está alinhada com muitas coisas e eu continuo crescendo e se desenvolvendo. E porque eu conheço o processo, e porque eu sei o que é meditar, e porque eu sei o que meditar produz, e eu sei o que pensar nas coisas erradas produz. Eu vi as consequências disso num povo que recebeu a palavra de Deus e ainda assim não usufruiu dela. Ao mesmo tempo que eu vi isso sobre a vida de algumas pessoas que colocaram suas mentes na palavra de Deus e tiveram sucesso. Então não preciso, será que vai acontecer? Será que vai funcionar? Será que vai dar certo? Não, eu sei exatamente como funciona. Veja como você é abençoado. Você está recebendo informações privilegiadas. Sinceramente, você não vai ouvir esse tipo de coisa em outro lugar. Não vai, mano. Não vai. Eu já ouvi milhares de pessoas. Pastor, você está dizendo que só o pastor Cris é homem de Deus e só ele não. O que eu estou dizendo é que esse homem se desenvolveu no nível que tem a habilidade de ensinar essas coisas pra gente. E a gente não precisa procurar fora. Não precisa procurar fora. Então, irmãos, coloque sua mente na palavra de Deus. Seu espírito não pode conceber aquilo que sua mente não pode aceitar. Escreva isso. Diga assim para você mesmo: meu espírito não pode conceber aquilo que minha mente não pode aceitar. E o aceitar, coloque em parênteses o que eu quero dizer com aceitar. Escreva. Aceitar significa não lutar com
Deus diz, mas se entregar aos pensamentos de Deus. Como assim, pastor? Se Deus disse que eu posso, ainda que tudo diga ao contrário, eu posso. Ainda que meu irmão diga, você não sabe falar, você não vai conseguir. Ainda que alguém diga, você não tem influência, você é pequeno demais. Ainda que alguém diga, ninguém quer te ouvir, ninguém quer saber do que você está falando. Ainda que tudo no mundo diga ao contrário, você pode fazer o que Deus disse que você pode. Se sua mente pode aceitar, se você pode ver com os olhos da sua imaginação, você pode trazer isso à existência. Por quê, pastor? Porque tudo é possível ao que crê. Tudo. Eu vou continuar crescendo e me desenvolvendo. Eu vou continuar crescendo e me desenvolvendo. Eu serei a voz para muitos, para uma multidão. Eu serei a voz de Deus para esse bairro. Eu serei a voz de Deus para esse estado, para essa cidade, para essa nação. Eu irei crescer e me tornar tão grande que todos descansarão na minha sombra, porque Deus disse. Porque Deus disse que minha luz não deve ser colocada debaixo de uma mesa, mas no velador para que todos vejam. Foi Deus quem disse que eu deveria aparecer, que eu deveria ser a voz para guiar essas pessoas. Deus disse. Entende? Porque o pastor Cris ensina repetidamente: maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. Ou seja, não importa o que dizem, não importa o que fazem, maior é o que está em mim. Eu já os venci. Eu venci toda a limitação, eu venci a carne, eu venci os maus pensamentos, eu venci as barreiras estruturais que estão no caminho para tentar me fazer parar, eu venci todo e qualquer desejo, eu os venci. Assim que você pensa, quando esses pensamentos vierem tentarem causar problemas, grite! Não é à toa que meditação, o rugir está lá, porque às vezes você precisa gritar. Vamos lá para a gente encerrar. Fale a palavra, porque a palavra te dará as imagens corretas. Para quê? Para que você use essas imagens ou esses pensamentos para criar imaginações. Ou seja, você precisa se ver fazendo aquilo que falou. Essa imaginação entrará no seu coração e produzirá em você as coisas que você diz. E agora, quando você diz, você não está mais criando imagens, pensamentos, nem apenas usando os pensamentos para ver o que você falou, sua imaginação. Nem simplesmente concebendo de dentro, você vai falar e estará trazendo à realidade aquilo que o seu espírito concebeu. Eu falo para que eu tenha os pensamentos, as imagens corretas. Esses pensamentos devem ser usados para imaginar o que eu disse, para que isso entre no meu espírito e conceba. Ou seja, eu tenho isso por dentro. Isso está aqui funcionando dentro de mim. Todos agora podem dizer, digam. Nada mais tem o poder ou a capacidade de me fazer retroceder, porque isso está dentro de mim, eu concebi. E agora eu falo. E quando eu falo, eu não estou trazendo, imaginando, construindo, concebendo, eu estou trazendo para fora aquilo que eu criei. Aleluia. Não permita que ninguém diga ao contrário. Amém. Essa palavra de Deus está funcionando hoje, aqui, agora, em poderoso nome de Jesus. Amém? Amém. Quantos receberam algo de Deus? Quantos entenderam a mensagem? Amém, Jesus. Obrigada, meu Deus. Glória. Glória a Jesus. Amém. Glória a Deus. Ninguém roube isso de você. Ninguém, irmãos. Ninguém. Guarde isso com todas as forças. Guarde.
quem diga. Os irmãos disseram e eles padeceram. Por quê? Porque não disseram a si mesmo. Ainda que ele diga, ainda que eu me lembre, ainda que eu seja a voz do Espírito de Deus essa manhã para você, isso não tira de você a responsabilidade de dizer a si mesmo. Quando você deve dizer a si mesmo? Último versículo para a gente encerrar. Último versículo. Eu nem me mexi na mensagem. Deuteronômio capítulo 6. Coloca para mim, por favor. Veja o que Deus estava querendo dizer quando disse medita na palavra dia e noite. Veja o que ele estava querendo dizer. Veja se ele estava exagerando. Veja se isso é um exagero. Coloca Deuteronômio 6:6, por favor. Eu vou ler aqui para vocês, tá? Veja isso. E essas palavras que hoje ordeno, aqui ainda era Moisés falando, tá? O segredo de Moisés não é diferente do segredo de Josué. Nem diferente do segredo de qualquer homem de Deus. Todos que tiveram sucesso, tiveram através da meditação. Todos que tiveram sucesso, tiveram através de falar a palavra de Deus. É o mesmo método para todos. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Veja isso. E as inculcarás a teus filhos. Como que você inculca algo em alguém? Como que Israel ficou inculcado com medo? Eles diziam. Essas palavras que eu falo vão inculcar vocês, vão entrar na mente de vocês. Veja, inculcarás a teus filhos, e delas falarás. Quando, pastor? Assentado em tua mesa, ou em tua casa, andando pelo caminho, deitando-te e levantando. Você está deitado? Você deve estar falando da palavra. Você está parado? Falando da palavra. Em movimento, falando a palavra. Eu vou dormir, falando a palavra. Eu levanto, falando a palavra. Deus não estava exagerando. Aleluia. Principalmente você que vem de lixo, você que vem dessa vida destruída, você que vem dessa raiz de fraqueza, de pobreza, de fracasso, de miséria, de incapacidade, principalmente você. Se você não levar isso a sério, você não terá os resultados da palavra de Deus. E você, com muita facilidade, porque está acostumado a pensar assim, no primeiro desafio da vida, irá voltar para o pensamento antigo. E durante toda a sua vida, vai viver uma vida de dor, de tristeza, de incapacidade. Não porque Deus projetou isso para você, mas porque você negligenciou isso. Leve isso a sério. Parado, falando a palavra. Andando, falando a palavra. Deitando, falando a palavra. Levantando, falando a palavra. Amém? Esse é um exercício que inicialmente vai ser difícil, complexo, mas você já faz isso no automático. A diferença é que agora você está obrigando a sua mente a fazer isso com o material que você deseja. Não que os filmes dão a você, as séries dão a você, os jornais dão a você, aquele pastor que não ensina de forma correta dá a você. Não, fazendo com base no material correto, sua mente produzirá os resultados corretos. Sucesso ou fracasso, força ou fraqueza, depende do material que você fornece à sua mente. Amém? Amém. Amém? Amém. Deixa eu ouvir a voz só de Amém. alguma coisa desse Amém. Amém. Glória a Deus! Amém. Glória a Deus. irmãos. Glória a God. Esse é realmente Amém. o tipo de coisa que muda a vida da gente. Assim. Como eu sou grato por isso, sabe? Como eu sou grato, eu olho para a vida que eu vivia, para o lugar que eu me encontrava, lugar de dor, onde eu por várias vezes tentei tirar minha própria vida, por várias vezes eu pensei em suicídio, por várias vezes eu fico olhando para o que Deus me deu hoje. Como eu falei, não se diz respeito ainda sobre muitas coisas do lado de fora. Muitas coisas ainda estão mudando, sendo transformadas, mas dentro de mim, a forma com que eu vejo as coisas, a forma com que eu percebo, com que eu penso, com que eu entendo, com que eu raciocino, as formas com que eu ajo, isso é maravilhoso, irmãos. Não existe mais dor, dúvida, fraqueza,
tudo isso é fruto do que Deus disse. Entende por que a gente pode confiar? Se você caiu, tropeçou, cometeu um erro, não se preocupe com isso. Você só será destruído se fixar seus olhos no medo. Se você olhar para Deus, para o perdão que Ele tem a oferecer, para o amor dele sobre a sua vida, você se verá de pé vencendo. Amém? Nós vamos agora louvar o Senhor, agradecer a Deus com os nossos dízimos, nossas ofertas. Durante